paz, povo de Deus. Hoje celebramos o sacrifício do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado por nós. Através dele, por meio dele, nós temos livre acesso até a presença do Pai. Ele abriu um novo e vivo caminho, marcado, salpicado pelo seu sangue. O Cordeiro de Deus morreu por nós. Não pôde salvar a si mesmo para poder nos salvar. O Cordeiro de Deus morreu mudo, calado, submisso até o fim. E ele foi humilde e obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. Morreu calado como cordeiro, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá, que venceu e o livro abrirá. Ele deixou um caminho para nós. Se você quer ressuscitar como leão, precisa morrer como cordeiro. Calado, sem murmurar, submisso até o fim. Chegamos hoje ao 16º capítulo do livro de João, na nossa jornada Permanecer. 21 dias no Evangelho de João. A cada dia estamos mostrando que vale a pena permanecer nele, em Jesus. E que é importante permanecer, mais do que nunca agora. Não estamos ligados a Jesus por causa de um prédio. Não estamos ligados a Jesus por causa de uma estrutura. Não, nós estamos ligados a Jesus por causa de um relacionamento com Ele. O verdadeiro Filho de Deus. Para onde iremos nós? Se só Ele tem as palavras da vida eterna. Assim como Pedro afirmou. Pois muito bem, hoje, no capítulo 16, Jesus vai falar sobre o Consolador. No hebraico, Paráclito, que quer dizer aquele que é chamado para andar junto. Paulo, mais adiante, vai nos chamar de Parcaléu de Deus, ou seja, aqueles que somos chamados para andar junto das pessoas com o Espírito Santo. Eu e você temos uma função, assim como o Espírito Santo, de trazer esclarecimento, luz à mente das pessoas, mostrar, apontar o caminho, apontar para Jesus. O Espírito Santo se manifesta de uma maneira extraordinária. Jesus disse que nós iríamos ser perseguidos. Ele fala para os seus discípulos logo nessas palavras finais de conforto, mas também de direção, de orientação, de esclarecimento, que antes ele falava por parábolas, agora ele está falando diretamente a seus discípulos. Ele diz, olha, vão perseguir vocês. Vai ter um momento em que, quando alguém matar um de vocês, vai pensar estar fazendo um culto a Deus. Lembra de Paulo? Paulo perseguiu a igreja, participou do sacrifício de cristãos, achando que estava servindo e prestando um culto a Deus. Pois bem, a perseguição não parou. Desde os dias que os pés de Jesus percorreram essa terra, houve oposição a ele. Se perseguiram a ele, que era o mestre, que dirá nós. Então nós precisamos saber, vai haver perseguição. Mas ela nos desestimula? Ela nos enfraquece? Ela nos faz desistir? De maneira nenhuma. Paulo disse, eu posso, com a força que Cristo me dá, vencer qualquer coisa. Na revista e atualizada diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus vai falar aqui um pouco sobre esse papel do Espírito Santo. E eu posso destacar pelo menos 3 importantes papéis atribuídos ao Espírito Santo no capítulo 16. O primeiro é que ele convencerá, diz o versículo 8, que quando ele vier, e era importante que Jesus fosse para que ele, o Espírito Santo, o Consolador, viesse, ele deixa isso claro aos seus discípulos, é necessário que eu vá para que ele possa ser liberado. A morte da cruz não só liberou um novo tempo na história da humanidade e da igreja. A morte na cruz liberou também o poder extraordinário do Espírito Santo sobre a igreja.
Era necessário que ele morresse para que o Consolador viesse. Então, no versículo 8, Jesus diz: quando ele vier, ele vai convencer o mundo. E mundo aqui está falando de pessoas, não é o sistema mundano. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Os 3 batismos que nós vemos no Novo Testamento: o batismo das águas, de arrependimento do pecado; o batismo do Espírito, que traz a justificação, que alimenta a fé, que esclarece a justiça de Deus, que esclarece a volta de nosso Senhor Jesus Cristo; e o batismo de fogo, que para uns é revestimento, para outros é o juízo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é um papel atribuído ao Espírito Santo, de convencer as pessoas. A igreja não tem o poder de convencer, mas a igreja tem o poder de persuadir e de influenciar. Assim como o Espírito Santo, a igreja também tem o papel de pregar sobre o pecado, sobre principalmente o arrependimento, e esse é tempo de arrependimento para nós. Esse é tempo em que nós, como igreja, precisamos nos arrepender pelos pecados da humanidade, pelos pecados da nossa nação, pelos pecados da nossa família e pelos nossos próprios pecados. Esse tempo não é tempo apenas de ficar em casa, mas de refletir e de entrar na presença do Pai em arrependimento. Devemos nos identificar com o pecado. Estamos habitando no meio de um povo idólatra, de impuros lábios, malicioso. Deus está sacudindo a terra. Deus está sacudindo a terra. A igreja tem esse papel de anunciar, mas quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A igreja precisa ser um instrumento que revela a justiça de Deus. Não somente a justiça como retidão, mas a justiça como a empatia, o cuidado com o semelhante. Chamamos a esse cuidado do pobre, do necessitado, de atos de justiça, por isso. Mas a igreja não convence, mas a igreja aponta. A igreja traz uma luz e o Espírito Santo vem com sua precisão e convence o mundo do pecado, da justiça e também do juízo, porque Jesus foi para o trono, foi para a presença do Pai, mas ele voltará outra vez. A igreja precisa gritar com voz alta, forte: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, ele está voltando. Então o primeiro papel do Espírito Santo é esse convencimento, é ele que convence, é ele que aperta o botão, que abre os olhos, que esclarece, que traz um discernimento e uma revelação. Além disso, Jesus disse no versículo 12 a 13, ele diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Os discípulos não estavam preparados para tudo que Jesus iria revelar. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, outra nomenclatura, nome dado, título dado ao Espírito Santo. No livro de João, eu falei ontem, há várias formas, pomba, rio de água viva e tal. Aqui, o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, ele fala hoje. Ele falou lá no passado através de manifestações, momentos esporádicos. Ele falou, ele participou da criação. O Espírito Santo faz parte do Deus triuno. Mas agora, ele fala também. E aqui, quando Jesus fala que ele esclarecerá todas as coisas, isso quer dizer que o Espírito Santo virá com revelação. Ele virá com revelação. Há 3 coisas que o Espírito Santo trará sobre nós, sobre a igreja: revelação, unção e conhecimento. Revelação, porque tem coisas que nós não vamos discernir apenas com uma leitura simples dos textos, mesmo que sejam os originais. Nós precisamos da revelação
o autor da Bíblia, o Espírito Santo de Deus que inspirou, essa inspiração, agora ele traz uma revelação que esclarece, que traz uma unção e um conhecimento. Essa unção, como diz o apóstolo João, depois ele escreve nas suas cartas, essa unção do alto, que vem de Deus, que vem do céu, ela nos ensinará todas as coisas. Pense em algo, o Espírito Santo vai te ajudar. Pense em algo que você precisa, sabedoria, conhecimento, o Espírito Santo vai te ajudar. Terceira coisa que o Espírito Santo fará, está no versículo 14. Ele diz assim: Ele me glorificará. Então o Espírito Santo aponta para Jesus. O Espírito Santo não aponta para si mesmo, o Espírito Santo aponta para Jesus. O Espírito Santo convencerá o mundo. E a igreja é parcaléu de Deus para andar junto com o Paráclito. O Espírito Santo trará revelação e unção e conhecimento, e a igreja está junto para receber esse revestimento e anunciá-lo ao mundo. E o Espírito Santo aponta para Jesus. Ele glorifica a Jesus, não a si mesmo, não a igreja, não a homens. Ele glorifica a Jesus. Esse é o papel da igreja. Assim como o Filho manifestou a glória do Pai, assim como o Espírito Santo manifesta a glória do Filho, a igreja manifesta a glória do Filho também. Somos desafiados a fazer isso. E, por favor, igreja, não podemos tirar o fundamento da igreja, a pedra angular. O nosso assunto é Jesus. A nossa pedra é Jesus. Tudo que construímos sobre areia ou sozinho, vamos ser responsáveis para manter sozinhos, mas tudo que construímos sobre a rocha, Deus estará conosco para manter. O Espírito Santo manifesta a glória do Pai, do Filho, e a igreja manifesta a glória do Filho. Igreja, assuma isso. Não podemos ter outro fundamento. É sobre essa pedra que Jesus edifica a sua igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, disse Pedro, e Jesus acrescentou Pedro essa declaração. Eu não falaste de ti mesmo, mas do Espírito. Pedro, essa declaração é a pedra que eu vou usar para edificar a minha igreja. Então só temos um fundamento, Jesus. Mas há uma outra coisa interessante no capítulo 16 que me empolga. Jesus termina dizendo no versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, nós estamos passando por um tempo de angústia e aflição, medos, tremores. Medos por dentro, tremores por fora, como diz o apóstolo Paulo. Mas tende bom ânimo. Eu não tenho medo do passado, culpa, porque eu confessei os meus pecados e estou perdoado. Eu não tenho medo do presente, angústia, porque Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, Ele está comigo. Eu não tenho medo do futuro, ansiedade, porque o meu amanhã pertence a Deus. Ele cuida de mim como cuida das árvores, as aves do céu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E há três coisas que Jesus diz aqui. Agora, ele diz, a tristeza de vocês, no versículo 20, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará e vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se converterá vossa tristeza se converterá em alegria. Primeira promessa. Segunda promessa, no versículo 22, assim também agora, vós tende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. E no versículo 24, essa alegria é completa. Jesus te dá uma tristeza, e Jesus faz com que sua tristeza se converta em alegria. Essa alegria ninguém poderá tirar de você, e essa alegria é completa. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, abençoa, Senhor, a cada ouvinte, a cada pessoa que nos assiste. Os umbrais das nossas casas estão selados pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Deus te abençoe.
Amém.